Ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que o julgamento da ação penal do primeiro núcleo da trama golpista, que tem como réus o ex-presidente Bolsonaro e outros integrantes do governo, deve começar até setembro. Janaína Camelo, e por que essa expectativa? Conta pra gente, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Pois é, tem todo um prazo processual aí que tem que ser respeitado, né? E além disso, tem o recesso de julho, o recesso judiciário. Então, quando acontece esse recesso judiciário, os prazos processuais, eles são suspensos. A não ser que, no caso ali, na ação penal, tenha um réu preso. E aí não pode ser suspenso. Nesse caso, né, na ação penal 2668, que é essa ali de Bolsonaro, mais outros 7 réus, tem o réu Walter Braga Neto, que está preso preventivamente. Então, se Walter Braga Neto não for solto até lá, até o início do mês que vem, geralmente o recesso judiciário ele dura o julho inteiro, né? Começa ali bem no iniciozinho, no primeiro dia útil de julho. Se ele não for solto até lá, então o processo vai correr muito mais rápido. Bom, o prazo agora está no prazo de diligências adicionais. 5 dias as defesas têm ali o prazo para pedir diligências adicionais, que seriam novas perícias, novas oitivas de testemunhas, coleta de novos documentos. Se eles fizerem esse pedido, aí o ministro Alexandre de Moraes, ele decide se aceita ou não. E aí, depois dessa fase, vem a fase das alegações finais. 15 dias para as partes. Então, a Procuradoria-Geral da República tem 15 dias, as defesas têm 15 dias, a não ser se um dos réus tiver ali firmado um acordo de colaboração premiada. Aí, esse prazo de 15 dias das defesas, só começa a correr depois que o colaborador, que o delator, a gente tem ali o Mauro Cid, né? Só depois de 15 dias que ele prestar essas alegações finais. Então, 15 dias e 15 dias, 1 mês e meio aí. Depois disso, aí encerrada essa fase, aí só falta mesmo o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, preparar o seu voto e liberar o processo para julgamento. Então, se a gente fizer as contas, Evandro, dá sim até setembro, mas isso vai depender do ministro Alexandre de Moraes e também do presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, porque depois que Moraes libera ali o processo para julgamento, aí cabe ao presidente da turma, né, da primeira turma ali, marcar a data de julgamento. Bom, se os réus forem condenados, é bom lembrar também que a prisão não acontece imediatamente, porque tem recursos, né? Então, só depois de findados todos os recursos, só depois ali o trânsito em julgado. E se condenados, se eles tiverem de ser presos, essa prisão também, é bom lembrar, não é uma prisão comum, né? Porque desses 8 réus ali da ação penal, 6 são oficiais. Militares oficiais das Forças Armadas. Então, pelo Código Penal, eles têm direito a uma prisão especial. E os outros 2, no caso, o Alexandre Ramagem e também Anderson Torres, eles são policiais federais, né, delegados da Polícia Federal. E, nesse caso, eles também seriam beneficiados. Então, Evandro, dependendo do ministro Moraes e do presidente da turma, o Cristiano Zanin, esse julgamento ele pode sim acontecer até setembro. Obrigado pelas informações, Janaína. E se for até setembro, Pepe, você acha que é um prazo justo para um julgamento como esse? Cine, uma das minhas críticas a esse processo é a vontade de terminar logo o processo, não é? De acelerar os trâmites processuais, de modo a dar a entender que a ideia é prender o Bolsonaro ainda neste ano, fora do ano eleitoral. O processo no Estado Democrático de Direito tem o seu tempo para amadurecer, para os juízes terem a sua convicção, para a defesa constituir a sua prova de forma adequada. E o que eu vejo nesse processo é várias vezes o direito da defesa ser atropelado, não é? E parece que estão fazendo a conta ao contrário. Eu quero prender o Bolsonaro até novembro. O que eu tenho que fazer para prender o Bolsonaro até novembro? Eu tenho que colher a diligência ainda no mês de junho, eu tenho que abrir para alegações finais até o mês de agosto, para iniciar o julgamento no mês de setembro e terminar em novembro. E isso, na minha opinião, não cheira bem. Modéstia à parte, eu acho que não cheira bem essa corrida para terminar o processo, né? Mas aí cria e dá margem para essas narrativas que a gente ouve, infelizmente, no Brasil, de perseguição a um grupo político. E
o grupo político que se sente desprestigiado, na minha opinião, tem uma certa razão ao ver esse processo ser atropelado o tempo inteiro, né? A perícia tem que ser feita. Ninguém sabe quando vai terminar a perícia. E se a perícia demorar 3, 4 meses? E se a defesa precisar fazer um pedido de produção de prova que tem que chamar um técnico de fora para poder analisar as mensagens do WhatsApp, que é a prova principal, e demorar mais de 3 meses? Qual o problema de se estender o julgamento para o ano que vem, para daqui a 2 anos? O julgamento e o processo têm o seu tempo no Estado Democrático de Direito. O que você acha, Zé? Olha, são prazos legais, é preciso dizer, né? Não tem ilegalidade. O que há é uma diferença dos outros julgamentos. Na justiça brasileira, todos os prazos são para as partes. O juiz, ele nunca tem prazo. É uma reclamação antiga, né? Se os juízes tivessem prazo de decisão, os processos eram muito mais rápidos, como estão sendo esses processos aí, neste caso da primeira turma. Olha, haverá pedido de mais diligências, de provas. É um momento em que as partes, né, tanto a defesa quanto o Ministério Público, podem colocar novos documentos e pedir, olha, eu queria que fizesse aqui uma diligência ou mesmo uma perícia nesse documento que está aqui, há uma dúvida sobre a legalidade desse documento. Mas aí entra o ministro Alexandre de Moraes e pode dizer, não vou conceder não, porque isso está muito claro, não precisa de perícia. E assim por diante, tudo tem prazo, são 5 dias, né? Então, a Janaína traçou um quadro aí perfeito e a possibilidade mesmo de ser rápido. Esse caso aí da Carla Zambelli foi apressado, transitado em julgado pela fuga dela, né? Senão já não teria concluído ainda. Mas a primeira turma está preparada e desde o início me falaram, os juristas me traçaram exatamente esse quadro até setembro mesmo. E vou repetir, não é ilegalidade, são prazos legais, mas não são usuais na justiça. O PP tinha uma observação aqui sobre esses prazos. Tem prazos que tem prazos legais que estão na lei, na legislação que regula o processo no STF. Aí tem lá 15 dias para a defesa apresentar a alegação final, 15 dias para a Procuradoria-Geral da República apresentar alegações finais e por aí vai. Mas tem atos processuais que não tem prazo nenhum. A diligência, por exemplo, não tem prazo. Às vezes, para você fazer uma perícia, demora mais de 1 mês, mais de 2 meses, não é? O Alexandre de Moraes não vai aceitar o pedido de perícia da defesa porque demora mais de 2 meses? Isso não é prazo legal, isso é prazo realmente da diligência e da produção de prova da defesa. E, na minha opinião, faz parte do corolário do Estado Democrático de Direito, né, a ampla defesa contraditório. E a ampla defesa contraditório, na minha opinião, é dar a mesma arma para a defesa que para a acusação. Mas eu concordo com você. Eu concordo com você e digo o seguinte, tem uma frase que eu escuto muito no Supremo, né? O réu é sagrado. O réu é sagrado, ou seja, é preciso dar ao réu todo o direito de defesa e de forma até exagerada, né? Essa frase aí não é minha, é de ministros do Supremo e de advogados. O réu é sagrado. É preciso explicar e convencer o réu de que ele está sendo condenado por isso, 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 e dar prazo. A defesa não deve ter limitações de prazo. Fala, Segré. Primeiro, devo reconhecer que o PP não entende nada de economia, mas de direito ele entende bem. Claro. Ele entende bem. E, é o nosso egresso de Harvard. Mas se ele foi para Harvard estudar economia, jogou o dinheiro fora. Mas aí, na questão do direito, ele sabe. Mas eu gostaria de colocar na pauta a seguinte questão. O processo inteiro está indo por elevador de rápido. E a defesa está indo pela escada em função do que tem disponível para colocar dentro do processo. O deputado Caporeso fez um levantamento sobre a fala do Cid, que é o argumento central dessa acusação, uma delação. Lembremos, na Lava Jato foram mais de 200 delações, 124 acordos de leniência entre empresas, aqui é um delator, só um. A fala tem mais buracos que um queijo gruyère, mas vamos lá. Eu acho 98 vezes, não sei, 139 vezes, não lembro, 18 vezes, não me recordo, 14 vezes, provavelmente 11 vezes. Isso está dentro da delação do Mauro Cid. Foram 1.200 celulares apreendidos e 252 milhões de mensagens.
Como a defesa pode fazer qualquer coisa que não seja periciar, e o pedido de perícia está dentro do processo, do devido processo legal, que na instância jurídica está na terceira instância, ou seja, primeira instância, um juiz. Segunda instância, 3 juízes. STJ, 5 juízes, em que aí não avalia prova, não avalia testemunho, não avalia nada. Se respeitou a devida defesa da pessoa, se diz não, anula tudo. Se diz sim, eventualmente tem um recurso maior, Corte Suprema de Justiça. Aqui a Corte que está resolvendo. Como poderia ter sustento? Estamos falando de liberdade, de pessoas que têm que ter o devido processo legal. Não estou entrando no mérito se existiu ou não um crime, mas tem que ter. E aí vai. Dentro desse processo, o juiz, o ministro relator, Alexandre de Moraes, colocou na acusação um vídeo que não estava no processo. E aí pergunto humildemente para o PP. Isso é válido quando um juiz apresenta alguma coisa que não está dentro dos autos? E a resposta, eu estou apenas querendo a tua confirmação, é não, tem que estar. Tá bom, esse vídeo não estava, tentando justificar a questão do 8 de janeiro. O réu, Bolsonaro, pediu para colocar vídeos e foi negada. A mesma coisa que o juiz fez foi negada para a defesa. Então, esse recurso vem se eventualmente, o que a Janaína mencionava, se tiver discrepância entre os juízes. Se todos os juízes estiverem de acordo com a sentença, não tem recurso. Ou não? Estou errado? Não tem recurso. Então, como que fica? Concordo com o PP. Vamos prender o Bolsonaro. Tá, o que a gente precisa fazer para prender o Bolsonaro? Uma vez eu escrevi um livro, Evandro, e a editora me falou, você tem que entregar o livro em tal data. Aí eu comecei a falar, quando era a data, quanto era a revisão, quanto eu demorava. Eu falei, eu tenho que começar uma semana atrás. Há uma semana teria que ter começado, senão não chegava. É a mesma coisa. Aqui não tem um processo dizendo, vamos respeitar o processo e a gente vê, primeiro, se é culpado, segundo, quando faz a sentença, terceiro, não, aqui é, vamos prender. E aí a gente vai para trás e resolve quando que teria que ter começado. Você escreveu esse livro? Escrevi. Cuidado, porque o PP vai perguntar que só porque você fiquei noite sem terminar de escrever. Só porque você escreveu um livrinho, você acha que você pode comentar aqui nesse programa. Eternizou essa frase. Escrevi 5 só porque você escreveu um livrinho. 5 livrinhos eu escrevi. Vai lá, Gani. Só porque você estudou em Harvard, PP, você acha que você manja de direito, mas você manja. Eu faço das palavras do Segré as minhas. Bom, vamos lá. Eu vejo assim, pega o caso da Lava Jato. Houve muitas críticas à Lava Jato relacionadas ao prazo, à condução da operação, aos métodos, etc. E o que a gente observa agora neste julgamento, né, da abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Bolsonaro e o seu entorno, é que os excessos me parecem muito maiores do que aqueles ocorridos durante a Lava Jato. A Lava Jato teve muito mais tempo, teve muito mais recurso. Não me parece que houve também um abuso nas prisões preventivas, muito pelo contrário, né? Primeiro, você tinha algum indício mesmo de provas, enfim, e depois você fazia aquela prisão preventiva, né? Nesse caso, houve até uma prisão preventiva no caso do Felipe Martins, e uma prisão que a gente verificou que foi injusta, Evandro. Por quê? Porque ele em nenhum momento saiu do país e isso foi comprovado. Então, tudo isso que eu falei vai dando uma margem a uma interpretação, e concordo absolutamente com o PP, de uma perseguição política, de um julgamento político. Vamos lá. Tudo certo agora? Tudo. Completos? Mas sabe o ponto que me vai lá, remate. Deixa incomodado? A defesa fala que não teve acesso a todos os documentos. Uhum. O Alexandre de Moraes fala, não, os documentos estão na nuvem, mas o que a defesa quer, na verdade, é a íntegra da conversa de WhatsApp. Uhum. Porque colocar só um trecho, né, no processo e dar acesso à defesa só esse trecho, não mostra qual é o contexto da mensagem. O que veio antes, é igual que veio pegar depois. uma fala da gente aqui fora de contexto.